Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a saída do atacante Aleph Manga do Coritiba após o retorno dele ao futebol depois de cumprir a suspensão, basicamente um ano parado, por conta de manipulações de resultados ainda no Campeonato Brasileiro de 2022. Foram 4 jogos nesse retorno ao Coxa, com um gol marcado diante o Amazonas, e nota oficial publicada através das suas redes sociais nesta última quarta-feira, a diretoria do Coritiba confirmou que o Aleph Manga e outros 4 jogadores, inclusive um deles, o Robson, atleta que está assim muito próximo do Goiás, não continuarão no Couto Pereira para o ano que vem. O Aleph Manga, que tem um contrato, ou tinha no Coritiba, até dezembro de 2025. Então o contrato dele era longo. O Coxa lidou com o jogador desde março para o seu retorno aos gramados. Ele voltou inclusive no jogo contra o Amazonas, lá no dia 13 de outubro, marcou gol inclusive naquele duelo, jogou 11 minutos. Depois mais 26 contra o Paysandu, 18 contra o CRB e 30 minutos frente ao Santos. E agora se encontra livre no mercado para buscar um novo clube com essa rescisão contratual no Coritiba. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, sobre o Goiás não procurou o Aleph Manga nessa temporada. Desde que saiu do clube, o Goiás não procurou, mas a relação da diretoria com os agentes do atleta e até mesmo com o próprio jogador não é ruim. Às vezes o torcedor pode achar que ele saiu pela porta dos fundos ou algo nesse sentido. Não foi. O Goiás que acabou não querendo comprar em definitivo o Aleph Manga naquela ocasião, após a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás que só tinha um jogador por empréstimo, junto ao Volta Redonda. Vou até confirmar aqui para vocês os valores. O Coritiba pagou R$2 milhões, para contar com o atleta em definitivo, algo na casa de 60% dos direitos econômicos do atleta. Naquela época, em 2021, o Goiás ele tinha uma opção de compra com o valor fixado em R$1.300.000, para contar com 50% dos direitos econômicos do jogador. Acho que valeria sim a pena, até porque o Aleph Manga na temporada seguinte pelo Coritiba marcou 16 gols. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse atleta, sobre procuras nessa temporada. Segundo informações do portal BNews de Salvador, o Vitória teve sim um interesse na sua contratação nesta temporada. Enfim, estava analisando a chegada do Aleph Manga. Da mesma forma, houve uma sondagem, uma especulação envolvendo o esporte, mas não teve nenhum tipo de proposta oficial. O clube brasileiro que mais se interessou foi de fato o Vitória, naquela época ainda na indefinição de quando o Aleph Manga retornaria aos gramados. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, se você aceitaria de volta o Aleph Manga. Para mim, se fosse para dar uma opinião aqui sincera para vocês, o jogador errou, pagou financeiramente pela punição, também pelo erro, e ficou um ano fora dos gramados. Neste aspecto, óbvio, o torcedor vai sempre olhar com a sensação ruim para um jogador que acaba cometendo isso. Da mesma forma, isso acontece, esse julgamento na sociedade, não tem muito o que fazer. Errou, tem que assumir os erros e bola para frente. Não sou a favor, por exemplo, do banimento geral do jogador por apenas, entre aspas, apenas um cartão amarelo. No meu entendimento, seria uma punição de 1 ano, 2 anos, o suficiente. Para o Goiás, o Aleph Manga seria um titular tranquilamente na Série B, olhando a realidade de 2025 na segunda divisão. Tecnicamente falando, o Aleph Manga é muito bom de bola. A questão que ficou esse período todo parado, inclusive grande parte desse tempo ele não podia nem sequer treinar com outros companheiros. Então isso com certeza acaba afetando o desempenho. Mas se fosse para responder aqui na lata, se eu aceitaria de volta ou não o Aleph Manga, eu aceitaria sim, para o ano que vem. Acho que um jogador que poderia sim agregar dentro desse perfil, e é um dos jogadores que tem, um dos poucos aqui no Brasil, que ainda tem essa característica de ser um ponta, de ter velocidade, trazer a bola para dentro e um excelente finalização. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Segurobet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Como por exemplo o próximo jogo do Goiás contra o Amazonas, você já encontra lá na Segurobet, com vitória do Verdão fora de casa, pagando 1,86 a cada real apostado, um empate 3,41, vitória do Amazonas em casa
4,30. Ou seja, se você apostar R$10 na vitória do Goiás e ela acontecer, volta para você 18,60 lá na Seguros Bet. E o melhor, você garante 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito, 125% no valor do segundo e 150% de bônus no valor do seu terceiro depósito. Só a Seguros Bet oferece isso para você, uma casa 100% regularizada em território brasileiro. Então, para você fazer a sua aposta, colocar ainda mais emoção nesta Série B, vou deixar o link no comentário fixo. Os outros jogos da rodada, olha, Novo Horizontino e Paysandu. Vitória do Paysandu fora, pagando 7,10 a cada real.